Olá, eu sou o Macorati e nesta semana, continuando com a coleção List, eu vou apresentar as principais diferenças entre List e a interface Enumerable. Eu vou iniciar apresentando os principais métodos usados nas consultas link que são relacionados com a coleção List. O método N, ele é usado para determinar se qualquer elemento de uma sequência existe ou atende a uma condição. Geralmente nós usamos esse método para verificar se uma coleção contém elementos. O método First Order For vai retornar o primeiro elemento da coleção que satisfaz uma condição e vai retornar o valor padrão do tipo, caso ele não encontre nenhum elemento. O método OrderBy vai classificar os elementos na coleção em ordem crescente, com base numa determinada condição, e vai retornar a coleção classificada. O método ToList, ele recebe um tipo Enumerable e converte para um tipo List. E o método Where vai retornar todos os elementos da coleção que satisfazem uma determinada condição. Este método ele possui a execução adiada e geralmente ele retorna um enumerable. Então, se eu quiser converter o resultado de uma consulta onde eu usei um where de enumerable para list, eu uso o ToList. A seguir, eu vou apresentar de forma resumida as principais diferenças entre enumerable e list. Para iniciar, nós devemos destacar que enumerable ele é uma interface, ele descreve um comportamento, ele não tem implementação, enquanto list é uma classe concreta que implementa este comportamento. Um enumerable é somente leitura, ou seja, eu não consigo alterar a coleção, eu só consigo ler os elementos da coleção, enquanto que list implementa uma variedade de métodos capazes de acessar e alterar a coleção. Então, uma coleção do tipo enumerable não pode ser alterada. E uma coleção do tipo list, eu posso alterar a coleção. O enumerable, ele possui um método para retornar o próximo item da coleção. Então, com isso, usando enumerable, eu não preciso ter toda a coleção na memória. E eu também não sei quantos elementos a coleção possui. Isso só vai ser possível quando a coleção for iterada usando um laço forEach. Aí o que ela vai fazendo? Ela vai retornando o próximo item até chegar ao final da coleção. Então, uma coleção do tipo enumerable tem esse comportamento. List, ao contrário, já possui toda a coleção na memória e já sabe quantos itens a coleção possui. E finalmente, o enumerable, ele dá então ao compilador a chance de adiar a execução. Nós chamamos de execução adiada ou lazy loading. Então, uma coleção enumerable, ela somente é avaliada quando ela for iterada. Os elementos dela são avaliados somente quando ela for iterada usando um laço forEach ou um laço for. Ou quando eu extrair um valor da coleção usando um método da link, como sum, count. Essas são as principais diferenças entre list e enumerable. Então, a seguir, eu vou apresentar um exemplo para ilustrar a diferença e a gente vai ver isso na prática. Então, eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022, eu tenho um projeto console aqui, ó, onde eu tenho este código aqui. Então, aqui, olha, eu tenho aqui a definição de uma variável que eu chamei limite crédito, que é uma lista de limite. Limite faz referência à minha classe limite que está definida aqui, ó. Eu estou usando o top level statement, então eu defini a classe cliente na classe program para a gente visualizar o código melhor. Limite de crédito é uma lista de limites. E aí, eu usando um laço for, eu usei aqui, ó, a minha lista limite de crédito, que é uma lista de limite, um método add, e incluí 15 limites, atribuindo um valor à propriedade número. Então, ó, limite é minha classe, ela tem uma propriedade número, tem um campo isRestrição, que vai indicar se o limite tem restrição ou não. Esse campo é do tipo boolean. Aqui no construtor, eu estou gerando números aleatórios entre 1 e 3. Eu estou usando uma semente aqui para gerar esses números e estou usando o método random. Então aqui eu vou comparar o valor de número aleatório com 1. Se for igual a 1, então isso vai ser verdadeiro. Então eu vou atribuir true à isRestrição. Desta forma, eu estou gerando aleatoriamente valores para esse campo isRestrição. E aqui eu tenho o método analisa_limite que exibe no console essa mensagem com o número do limite e retorna o valor de isRestrição aqui. Então aqui, ó, vamos iniciar executando uma consulta onde eu estou obtendo aqui, ó, os limites com restrição. Para isso, ó, eu uso a minha lista de limites
e filtro usando o método where, executando o método analisa limite, que vai me retornar o boolean. Então aqui eu vou ter os limites de restrição. Do jeito que esse código foi definido, ó, limites com restrição é um enumerable de limite. Então quais são as implicações disso? Enumerable significa que neste momento os elementos aqui, ó, da coleção não são avaliados imediatamente. Então eu não consigo acessar os elementos pelo índice. Se eu tentar acessar, ó, limites com restrição, qualquer elemento aqui, ó, não tem como, porque a coleção não sabe quantos elementos existem ainda na coleção, porque ela não foi iterada. Então ela se comporta como uma coleção somente leitura, que pode ser usada para enumerar seus elementos. Aí eu tenho que usar um laço for each ou uma consulta link. Então se eu executar esse código, ó, você vai ver que, olha, nada aconteceu. Por quê? Porque, ó, o enumerable de limite é uma coleção que não é avaliada imediatamente. Ela tem uma avaliação adiada, o que significa que os elementos da coleção são avaliados apenas se eles forem enumerados. Então, isso é útil em cenários onde nós temos uma coleção com muitos elementos ou quando eles são gerados dinamicamente. Então vamos alterar aqui agora, ó, e vamos converter esse número para uma lista, para uma coleção list. Eu vou dar um toList aqui, ó. Então esse método converte enumerable para toList. Olha agora, ó. Limites com restrição é uma lista de limites. Então o método toList converteu o meu enumerable para o tipo list. Então list é uma implementação concreta da interface enumerable. E agora ela está representando uma coleção de objetos na memória que podem ser acessados. Por exemplo, ó, se eu der limites com restrição e eu acessar aqui um elemento 4, eu vou conseguir acessar, tá vendo? Ó? Eu consigo acessar um elemento. Por quê? Porque eu tenho uma lista, e uma lista ela tem avaliação imediata. Então todos os elementos são avaliados e armazenados na memória quando esse método toList aqui é chamado. Então agora se eu executar, olha aqui, ó, ele executa o método analisa limite para todos os meus limites, ó, por os 15 limites. Isso ocorre porque eu já tenho a coleção na memória e ela já está enumerada. Então agora eu vou definir uma condição aqui, ó, onde eu vou usar uma consulta link. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um processamento usando essa condição, limites com restrição. Estou dando um count aqui, ó. Quando o valor de limites com restrição for maior que 3, eu vou exibir essa mensagem e vou fazer um processamento aqui. Então vamos ver agora o que vai acontecer. Então eu vou tirar o toList aqui, ó. Vou tirar o toList. Então, antes, isso aqui não estava sendo executado. Vamos ver agora. Ó. Olha aqui, agora com o count aqui, ó, o meu enumerable foi enumerado. Ele executou e aí, ó, analisou cada um dos meus limites e tá me dando uma mensagem aqui, ó. Temos mais de 3 limites. Vamos definir uma outra condição onde eu estou fazendo uma outra consulta. Aqui eu estou usando o count para simplificar, mas poderia ser qualquer outra consulta. Então vamos executar novamente, ó. Estou partindo de enumerable. Estou fazendo duas consultas com count. O que vai acontecer? Olha aqui, ó. Perceba, o método analisa limite foi chamado 2 vezes para todos os meus 15 limites. Executei 2 vezes isso aqui. Então isso aqui, olha, é um processamento desnecessário, né? Então como é que eu resolvo isso? Basta eu colocar um toList aqui, ó. Com isso eu vou ter a coleção avaliada apenas uma vez. Olha só, ele analisa uma vez. No count ele já avaliou, então ele só vai me retornar o resultado. E na segunda consulta a mesma coisa. Então o count aqui, ó, ele não precisou chamar a enumeração, porque ela já estava enumerada. Com enumerable, ele chamou a enumeração aqui e aqui. Executou 2 vezes. Então, se você precisar acessar os resultados de uma consulta link várias vezes, ou se você precisar executar operações que modifiquem dados, então é melhor usar aqui, ó, uma lista. Aqui é uma lista. Foi executada somente uma vez, ó. Enquanto que se eu tirar o toList aqui, ó, e executar, eu vou ter a execução aqui feita 2 vezes, tá vendo, ó? De 1 até 15 e de 1 até 15. Então, você pode ser tentado a somente usar toList aqui. Mas eu vou agora mostrar um cenário onde nós vamos ver que isso nem sempre é verdade. Então, vamos supor que agora eu vou definir aqui uma outra consulta
onde eu quero obter o primeiro limite com restrição. Então eu já tenho os limites com restrição aqui. Então aqui eu só estou dando um first default. Ele vai percorrer essa coleção aqui e vai me retornar o primeiro da coleção. Então eu vou deixar o toList aqui. Então com o toList ele vai executar uma vez, né? E vai retornar aqui. Vamos colocar aqui um console writeLine para ele exibir aqui esse limite e a gente vê o resultado. Primeiro, limite com restrição. Vou colocar o número dele aqui. Então, se eu executar, usando toList, ele chamou o método os meus 15 limites e retornou aqui o primeiro limite com execução. Agora vamos ver usando apenas enumerable. Vou executar. Olha aqui, com o enumerable, como eu já tinha a coleção de limites com restrição avaliada, ele só precisou chamar o método firstDefault, aí ele vai executar isso na coleção limites com restrição e quando ele encontrar o elemento que atende a condição, ele vai retornar. Ele não chamou o método analisa limite para os meus 15 limites, só até ele encontrar o limite que atendesse a condição aqui, o primeiro da coleção. Com o toList, como ele vai carregar aqui tudo na memória, ele precisa fazer a chamada para todos os limites. E com enumerable não. Então com o enumerable eu não preciso analisar todos os limites. Ele já sabe, né? E já executa apenas o firstDefault e retorna o valor. Então este é um cenário que mostra que você tem que analisar com cuidado quando você vai usar toList ou enumerable. Então para concluir, se você precisa realizar uma única consulta nos dados, e não precisa acessar o resultado várias vezes, você pode usar enumerable. Isso é mais eficiente em termos de memória, porque enumerable tem a sua execução adiada. Ou seja, os elementos eles são avaliados somente quando são iterados. Então eles só vão ser recuperados da fonte de dados quando for preciso, quando eles forem iterados. Agora, se você precisar acessar os resultados de uma consulta link várias vezes, como eu mostrei com o count aqui, ou se você precisar executar operações que modifiquem os dados, então é melhor você usar o list, como nós mostramos. Porque list vai ser avaliado imediatamente. Então todos os dados são recuperados e armazenados na memória quando a lista é criada. Então isso torna mais eficiente se eu precisar fazer vários acessos e modificações repetidos. Então era isso essa semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.